Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência sempre aqui à TV Novo Tempo. E semanalmente você tem dado a sua audiência ao programa Lições da Bíblia, já que aqui a gente procura abrir a Palavra de Deus e entendermos melhor um ponto específico das Escrituras. Nesta temporada, nós estamos na 12ª semana, já na reta final deste tema especial do Apocalipse, em que estamos estudando aí, junto com o nosso autor do Manual de Estudos, que é o pastor Ranko Stefanovic, que é professor de teologia da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. E o pastor Ranko é um especialista aqui no Apocalipse, escreveu um material que tem sido usado para nós estudarmos aqui no programa Lições da Bíblia. Hoje nós estamos recebendo dois amigos pastores que nos alegram muito com a presença aqui no programa. Eu tenho o prazer de receber o pastor Jean Paiva. Uma alegria recebê-lo, pastor. Muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, pastor. Pastor, você trabalha na região aqui do estado de São Paulo, no escritório da Igreja Adventista, que é a Associação Paulista Central, não é isso? Exatamente. O escritório fica em Campinas, pastor. E eu trabalho ali cuidando de uma área que tem de ver com o nosso guia de estudo, que é a área da Escola Sabatina e Ministério Pessoal também. Muito bom. É uma área bastante intensa, né? Bastante intensa. Tem que mobilizar a igreja, as pessoas a estudarem a palavra, estimulá-las, né? Exatamente. A serem missionárias. Isso é uma atividade muito interessante. Vocês também têm algum outro projeto que você coordena ali, sem ser esses dois? Tem sim, pastor. Eu trabalho também com a área de missão urbana. Missão urbana para atender assim, pessoas que, às vezes, a sociedade não tem muitos olhos para elas, né? Por exemplo, cegos, pessoas que têm culturas diferentes, como ciganos, etc. Mas também o forte dessa área é o plantio de novas igrejas. É a expansão assim, do evangelho, plantando igrejas em bairros ou cidades que não têm igreja. Ah, isso é uma coisa bastante interessante, né? É um trabalho que não tem hora, né? Às vezes é algum projeto na madrugada, às vezes é algum projeto à noite, ou durante o dia, ou em fins de semana, mas é um projeto que não para nunca. É o tempo todo, pastor. A gente tem que ter uns olhos assim voltados para a comunidade, já que a população hoje é urbana, né? Elas vivem nas cidades. Dentro das cidades elas têm as suas necessidades, as suas demandas, e a gente precisa, de alguma forma, ter um olho específico para isso, para ajudá-las. Claro, com toda certeza. Muito bom, pastor Jean. Muito bem-vindo. Aproveito e mando um abraço aqui a todos os amigos do nosso escritório ali em Campinas. Que Deus realmente abençoe a todos nesse trabalho tão bonito de cumprir a missão de Cristo. Também tenho o prazer de receber mais um pastor aqui hoje, o pastor Vanderlei Dornelles, companheiro de ministério já há tantos anos. Sim. Trabalhamos juntos no NASP, não é, pastor Vanderlei? Verdade, foi uma alegria. É uma alegria muito grande podermos ter trabalhado naquele período. E o professor Dornelles é um dos professores do NASP, da Faculdade de Teologia do NASP ali. Fala um pouquinho, pastor. Muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, seu é um trabalho prazer. atualmente. É uma alegria. Eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos na área editorial e acadêmica no NASP. Estivemos juntos no curso de comunicação. Sim. E nos últimos anos estou concentrado mais na área de ensino de teologia e religião. Temos também escrito alguns materiais nesta área, de forma que é uma alegria poder participar, e especialmente com essa matéria de Apocalipse, que é uma matéria na qual nós temos trabalhado também nos últimos anos. Aliás, você estava comentando com a gente aqui, agora há pouco, antes de começarmos o programa, que você tem 2 livros escritos sobre o conteúdo do Apocalipse, não é? Sim, um deles é O Último Império, que é um livro focado em Apocalipse 13. E o segundo, o título é Pelo Sangue do Cordeiro. O Cordeiro é o personagem principal do Apocalipse, e a vitória, a mensagem de esperança, né, de salvação, restauração, que o Apocalipse traz, fundamentada no sacrifício de Cristo, né, no sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós. Muito então, esse bom. é um livro sobre a interpretação do Apocalipse, pelo sangue do Cordeiro. É, muito bom. É bom os amigos saberem, né? Daí tem material bom na praça para a gente trabalhar em cima do livro do Apocalipse. Meus amigos, vamos fazer uma oração? Pastor Jean, você pode orar para nós, por favor? Posso sim. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua presença e gastarmos um momento agora para estudarmos os assuntos tão importantes do livro do Apocalipse. Nos abençoe nesse instante, abençoe também cada pessoa que está em sua casa nos assistindo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir agora o autor do nosso manual de estudos, pastor Ranko Stefanovic. Vimos da última vez que, bem no meio da preparação da Batalha do Armagedon,
na verdade, a descrição da preparação da batalha do Armagedon. Temos o aviso de Jesus, que está certo que virá em breve, nos chamando para sermos fiéis e nos dizendo que temos que seguir o papel, temos que manter as nossas roupas que nos foram dadas. Caso contrário, perderemos o que Deus nos deu. Por falar nisso, este é um chamado para que o povo de Deus seja fiel. De acordo com o livro de Apocalipse, existem várias coisas interessantes que irão acontecer no fim dos tempos. O mundo inteiro será polarizado entre servir a Deus e ser encontrado do outro lado em um grupo de pessoas que se colocaram como oposição a Deus. O motivo pelo qual começamos pelo livro de Apocalipse é para nos ajudar em meio a todo o desapontamento que acontecerá, para que entendamos como nos preparar para o momento para que sobrevivamos e sejamos fiéis a Deus nesses tempos. Ele nos chama hoje para que construamos um relacionamento com Ele. Uma das mais belas imagens de Cristo voltando no livro de Apocalipse é o casamento. E é retratado como o antigo casamento judaico. Como duas pessoas jovens se preparando para que finalmente possam compartilhar suas vidas um com o outro. Assim a Bíblia nos diz que Deus está esperando ansiosamente a sua volta a esta terra para levar o seu povo, que é retratado no livro como sua noiva. No casamento judaico antigo, quando o noivo ia arrumar a sua nova casa, a noiva se preparava para o dia do casamento. Isso nos explica que Jesus Cristo está no lugar celestial, se preparando para a sua segunda vinda, quando finalmente se juntará ao seu povo e o levará para o seu reino. É nossa responsabilidade que façamos tudo o que podemos para melhorar o nosso relacionamento com Deus e todas essas preparações para aquele dia quando Jesus finalmente voltará. Aquele casamento acontecerá e estaremos juntos. Com essas palavras introdutórias do pastor Hank Stefanovic, vamos começar aqui o nosso estudo, trabalhando um pouco sobre o tema do nosso manual, que é Juízo sobre Babilônia. Nós já trabalhamos um pouco os conceitos aqui, pastor Dornelles, sobre essa questão, a definição de Babilônia, mas a mim me parece que o Apocalipse fala muito de sistemas, e não de pessoas específicas, mas sistemas. Ou é um sistema divino, ou é um sistema do inimigo de Deus. Babilônia está no meio desses sistemas todos? Sim, o Apocalipse está cheio de metáforas, né? E símbolos. E então, grandes acontecimentos, entidades históricas, né, de grande alcance são representadas no Apocalipse através desses símbolos, né, menores, para que a gente possa entendê-los. Então, Babilônia, a própria palavra, a meretriz, que é um símbolo, né, no Apocalipse. Então, são metáforas utilizadas para representar realidades históricas. E o conceito de Babilônia é bastante amplo na Bíblia, né? Vem desde a Torre de Babel. E Babel ali significava confusão, uma multiplicidade de línguas, né, de culturas. Não havia condição de as pessoas se entenderem devido a essa complexidade. Depois nós temos a cultura babilônica, né, de Nabucodonosor e Belsazar. Nabucodonosor conquistou vários povos, trazia essas culturas para a Babilônia porque ele queria ter ali um sincretismo delas. E o Apocalipse então retoma esta figura com esse pano de fundo, né, de Babel e da Babilônia de Nabucodonosor. Bom, esse é um tema bastante importante da Palavra de Deus, é um tema importante do Apocalipse. E a gente percebe, pastor Jean, que dentro do tema dessa semana, a ênfase é que haverá um juízo sobre Babilônia. E até tem um tema, o texto nosso
principal aqui, eu até queria que você lesse, capítulo 18, versos 4 e 5, que é um texto clássico, né, dentro desse momento do estudo sobre Babilônia. Ok. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esse aqui é uma sentença e um convite, né? Uma coisa impressionante. Pegando aqui um gancho na conversa com o pastor Dornelles aqui, o sistema religioso babilônico, a gente percebe que é um sistema, lógico, que é um sistema diabólico, mas de outra forma Deus está condenando o sistema e não está condenando as pessoas. Deus quer salvar as pessoas. Por quê? Porque Ele tem gente dele, ovelhas dele, em todos os lugares. Pessoas que estão sendo enganadas, não sabem que estão sendo enganadas. Pessoas por quem Cristo verteu cada gota de sangue na cruz do Calvário, e elas estão dentro de um sistema que elas nem sabem que é um sistema, e elas estão assim sendo enganadas. Então, o papel do Senhor é tirar essas pessoas do engano para levá-las à salvação, por meio do sangue de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Se há um convite para sair, é porque tem gente de Deus lá, né, pastor Dornelles? Esse é o grande detalhe importante do nosso estudo. Como dizia o pastor Jean, então, há esperança, né, em relação à mensagem de Babilônia no Apocalipse, né? Então, Deus tem carinho, Deus tem interesse pelas pessoas que estão no engano, não sabem que estão enganadas, mas elas são sinceras diante de Deus, são verdadeiras na sua fé. Então vem o convite, né? A gente poderia dizer que seria o último convite aos filhos sinceros de Deus? No contexto de Apocalipse 18, sim, porque aqui é um contexto de juízo, né? Então, o capítulo 17 já começa com essa ideia de juízo. O anjo diz, vem, diz ao profeta, né? Vem e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Então, no 18, verso 4, esse texto que acabou de ser lido, que é o verso áureo da semana, vem o convite, né? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes participantes na sua execução. Então, Deus tem uma questão, né, com Babilônia, Ele vai acertar isto com Babilônia. Mas Ele quer que aqueles que são dele se retirem, para não serem participantes deste último acerto de contas. Seria quase uma linguagem bem popular, né? Aquele velho ditado que dizia assim, olha, me diga com quem tu andas, eu vou dizer com quem tu és. Às vezes a gente pode andar com pessoas de uma reputação ruim e você fica afamado pela reputação do outro, não é? E nesse contexto, a gente poderia dizer isso, pastor Jean, que se eu ouço o convite de Deus, sei que o que eu estou fazendo não está de acordo com o plano de Deus e permaneço em Babilônia, seria como se eu estivesse dizendo assim, pode mandar aí os castigos que eu vou suportar, porque daqui eu não saio, eu ando com esse cidadão aqui que não tem o temor de Deus e eu vou suportar a carga sobre mim também. Seria, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? É mais ou menos isso, pastor. Nos passa a impressão que nesse momento da história haverão apenas dois grupos de pessoas. O que está em questão aqui é a questão da adoração. Então você terá um grupo de pessoas que vai adorar a Deus e seguir o Cordeiro, e você vai ter um grupo de pessoas que adora o inimigo e segue a Babilônia. Deus não quer que essas pessoas continuem nesse segmento, é por isso que Ele faz o convite para sair. O texto ele é bastante claro quando ele diz assim, lá tem o meu povo, o povo é meu. Então, há muita gente fiel, há muita gente sincera dentro de um sistema que não é fiel, dentro de um sistema que não é sincero. E o Senhor quer punir o sistema, mas quer salvar as pessoas. Salvar as pessoas, que interessante. Apocalipse 17:1, você citou agora há pouco o capítulo 17, tem uma comparação aqui de Babilônia como uma prostituta. Como é que a gente pode entender esse verso, pastor Dornelles? Bem, o capítulo 17 está conectado com as 7 pragas, porque o verso 1 do capítulo 17, então, diz que um anjo dos que têm as pragas vem para uma nova revelação ao profeta. Então, um dos anjos que tem as 7 taças falou comigo dizendo, vem e vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas. Bem, águas, aqui é uma figura, um conceito que conecta os dois capítulos, porque no relato das pragas, na 6ª praga, há menção às águas do Eufrates.
Então, na sexta praga, elas se secam. E esta é uma imagem que é tirada dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias e Isaías. Ela trata com a queda de Babilônia. Então, quando Ciro, né, e o seu exército coligado com os medos conseguiu tomar a Babilônia, foi quando eles desviaram as águas do Eufrates. Então, conseguiram entrar. E as águas do Eufrates eram a segurança da Babilônia, a proteção da Babilônia. Eles poderiam fechar os portões da cidade e ficar encerrados lá porque tinham cultivo dentro da cidade. Podiam resistir meses de cerco. Mas quando Ciro conseguiu desviar as águas, então veio a queda de Babilônia. Então, quando essa imagem é tomada aqui, então indica para nós que o juízo que está sendo mostrado no capítulo 17 e 18 da Babilônia deve ser entendido como sendo o significado da sexta praga, porque ela é dada em linguagem simbólica. Claro. Diz que o anjo derrama a taça e as águas do Eufrates se secam. Então, o que significa isto? Que a sexta praga trata, então, com a queda de Babilônia. E aí o capítulo 17, ao falar do julgamento da meretriz, talvez a gente possa entendê-lo assim: Deus está para executar sentenças sobre os seus inimigos, a meretriz, a besta e o dragão. Mas antes desta execução, ele dá a justificativa da sentença. Então, o capítulo 17 trata com os pecados, os crimes da meretriz, ou das entidades históricas representadas aqui pela meretriz. Então, o capítulo 17 é uma prestação de contas que Deus dá. O anjo fala: vou te mostrar o julgamento dela, ou seja, por que ela será condenada. Interessante. E aqui o nosso autor do Manual de Estudos, pastor Jean, ele coloca uma coisa bastante interessante. Vocês que estão em casa e tem um manual com vocês aí, podem acompanhar. Aqui diz que a mulher é sempre um símbolo da igreja verdadeira. E a prostituta sempre um símbolo de um sistema falso. Né? Vamos usar a palavra igreja no sentido genérico. Né? Religião. A religião falsa. Então, existe uma religião verdadeira e uma religião falsa, um sistema falso. Um sistema verdadeiro e um sistema falso. Essa visão de um sistema falso ser comparado com uma prostituta é uma coisa muito forte para quem estuda a palavra e se defronta com esse termo, porque isso é tremendamente nocivo para um sistema religioso ter uma comparação com uma pessoa assim. Na verdade, pastor, a linguagem do Apocalipse, ela é uma linguagem que muitas vezes ela é subtraída do Antigo Testamento. Então, é dizer que um sistema falso ou caminhar no erro é uma atitude de prostituição, é uma linguagem que o Antigo Testamento já traz com muita força. Então, todos os povos, todos aqueles que deixam a verdade da palavra de Deus para seguir o engano, então essa forma de ação é tido na Bíblia como uma prostituição. É você ter o noivo que é Cristo, que é puro, que é imaculado, que é santo, e aí você tem um sistema errado de ensino, de adoração, de ações. Então, esse abandonar o caminho do Senhor para seguir sistemas errados de adoração e da palavra de Deus, contrários à palavra de Deus, isso é uma atitude de prostituição. E o Apocalipse apresenta duas mulheres, né? E mulher, biblicamente, profeticamente, é a igreja. Então, você tem no capítulo 12 uma igreja pura, verdadeira, que segue os princípios da palavra de Deus, e ao mesmo tempo você tem aqui o julgamento no capítulo 17 dos pecados que esse sistema religioso faz e comete e ensina outros a cometer e que leva com que as pessoas sejam enganadas. Então é por isso que o Senhor veio para julgar. Interessante. Agora, nessa visão de Babilônia prostituta, e aqui dentro daquilo que vimos em Apocalipse 17:1, pastor Dornelles, a gente percebe o convite, vem e você vai ver então o julgamento da grande meretriz. Dá a ideia assim, de uma coisa pública, uma coisa que vai ser notada, esse grande julgamento dessa grande meretriz. É isso ou é em outro sentido? Sim, eu creio que é bastante público, porque aqui menciona os reis da terra, estão envolvidos com a Babilônia. Os mercadores da terra, capítulo 18, né? E também diz, capítulo 18, verso 3, né? Todas as nações da terra tomaram algum tipo de participação, né, nos pecados, nos crimes de Babilônia. Não vai ser nada sigiloso, secreto, vai ser público o negócio. E ainda diz no capítulo 17, verso 16, né, que os reis, ou o poder político representado pelos 10 chifres da besta e a besta, odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo.
Então, são palavras muito fortes, né, para falar de eventos, sem dúvida, públicos. Eu gostaria de... Vamos fazer o seguinte, deixa eu só chamar um intervalo. Ok. Segura a tua ideia aí. Nós voltamos em 2 minutos com a continuação da ideia do pastor Dornelles. Não saia daí.